Uma noite dançamos quadrilhas, uma dança da Virgínia, com alguém em uma gravação em cassete fazendo chamadas, enquanto todos se abaixavam, inclinavam e saltavam, encantados com a energia de Kist, de 8 anos, e a capacidade de Natasha, de 6, de lembrar cada chamada. Frank bufa, transpira e pergunta como os fazendeiros conseguiam fazer isso tudo depois de um dia inteiro de cavar a terra à procura de batatas. Tem mais um tempo de jogos. Fazendeiro no campo, cadeiras musicais, o lenço caiu. Chega a hora esperada com empolgação quando revelamos os vestidos e calças e camisas dos meninos confeccionados para o encontro. Jenny os cortou e fez todos com a ajuda de Noni ou outra pessoa. E finalmente estão aqui. Segue-se uma série de expressões de espanto, alegria e gargantas grandes e pequenas. Jenny fez um trabalho excelente. Como ela conseguiu fazer tudo isso? Cada um rapidamente tira a roupa externa, ansioso para vestir a roupa da reunião anual da família. Quero meu vestido de união da família, cada pequenino exclama. E precisam lembrar a Andy que o dele é um terninho, não vestido. Todos querem se vestir com roupas iguais. Não importa se acham que somos uma escola saindo a passeio. A diversão de ter todos o mesmo tecido da roupa, bem feito e de estilo clássico, faz parte da diversão de pertencer. O ano todo, quando há um concerto, um casamento, uma festa de aniversário, uma ocasião especial, o vestido da reunião da família é usado repetidas vezes e passado adiante para os menores quando ficar pequeno. A memória de dar comida aos patos, fazer as pedras pular pelo lago, andar pelo bosque de bicicletas até o vale, cochichar segredos para os primos, assustar-se quando Samantha caiu no lago, dançar juntos a quadrilha, cortar o bolo do casamento, olhar as fotos das mães e dos pais de quando eles eram pequenos. Tudo isso está ligado a esses vestidos. Pedacinhos do sentimento de calor da unidade em família voltam de tempos em tempos quando os vestidos forem usados com o passar dos anos. Existe nas roupas da reunião da família algo que supere muito qualquer ideia superficial de que a vovó tenha suprido nova peça de vestuário e Jenny dedicado seu tempo para fazê-la. Vale a pena o esforço para obter essas memórias. Os livros, cadernos baratos de folhas soltas, cobertos com carinho, com tecido idêntico aos vestidos da reunião de família desse ano, não são apenas mais um presente acrescentado para tornar agradável esse tempo. Esses cadernos não são só para divertir a criançada no fim do dia. A história do que ocorreu escrita cada noite e os recibos dos bilhetes do barco em que fizeram o passeio anual no lago, os cartões postais, as folhas e flores pressionadas, tudo serve para trazer de volta boas lembranças que preparam para a vida futura e protegem em tempos futuros quando ocorrer a tentação de jogar tudo fora. Os filhos do século XX, com tudo que se contrapõe a relacionamentos duradouros e tudo a favor de quebrar todos os laços para provar a liberdade, precisam de toda a ajuda possível. A fileira crescente de cadernos na estante ou gaveta de cada criança é uma espécie de seguro. Claro que isso não é infalível e não será, por si só, o bastante para impedir que cada filho se enrasque em problemas e perigos dos séculos XX ou XXI. Mas esses cadernos poderão ser úteis. Passar os dedos pelos livros depois de 5 ou 10 anos, vendo cada um suas esperanças e aspirações, seus prazeres e suas ideias particulares, anotações do que gostaram nos relacionamentos da família daquele tempo.
pode ser de grande valia ao fazer diferença em alguma decisão onde 2 caminhos poderiam conduzir a 2 futuros muito diferentes. Não é que uma decisão jamais possa ser retificada, mas tanta coisa na vida pode ser estragada e desperdiçada se a pessoa se volta para a visão relativista, sem moral, sem absolutos, sem base em que se firmar, sem propósito. E então tenta viver desse jeito, despedaçando as coisas fundadas sobre essa base. Reuniões de família, lembranças, pequenas coisas que ajudam a manter vivas as lembranças, não são luxo que leva tempo demais, esforço demais, dinheiro demais. São necessidades definidas da parte de alguém. Se quisermos que o móvel seja belo e não penda desajeitado para um lado, nem quebre. Como acontece uma reunião da família? Em primeiro lugar, o tempo é o ingrediente central. Leva tempo para se tornar a avó e avô. Leva tempo formar 3 gerações. Ter representado 5 casamentos no bolo significa que os avós tiveram de viver juntos 40 anos na doença e na saúde, durante dias melhores e piores, suportando o tratamento justo e também quando um cônjuge tratou o outro de maneira injusta. Haverá tempos de nascimento e de morte. Cuidar dos membros mais velhos da família, da geração anterior, como também dos bebês, os novos membros, à medida que chegam e passam pelos anos de crescimento e da adolescência dos filhos, o casamento de cada um deles e, depois, a chegada, um a um, dos netos. Um aniversário de casamento, como o descrito por mim, não pode de repente ser tirado do ar por algum mágico. Ele não começa com a reunião completa de 3 gerações, sem ter vivido os altos e baixos de tudo o que aconteceu com a passagem do tempo. O problema com a maioria das pessoas é que querem comida instantânea em pacotes descartáveis, e o alimento também, se estiver queimado ou não agradar. E o mesmo desejo de felicidade instantânea permeia seus sonhos de uma família ou vida familiar. Se a família mal começada não der certo, jogue fora e comece de novo, mas com um acréscimo de mais alguns probleminhas, claro, porque não existe pacote arrumadinho de tempo novinho em folha que não seja invadido por lembranças do passado. Nem é o mundo grande o bastante para apagar as encruzilhadas tortas do espaço e das pessoas. Esse encontro de família não ocorreu porque as pessoas são perfeitas, nem porque havia relacionamentos perfeitos a cada momento de todos os dias, nem porque sempre tomaram as decisões certas, nem porque tinham disposição calma e perfeita e personalidades de fácil convivência. Existe uma longa sucessão de erros e pecados, perdão pedido e concedido, problemas e sentimentos de desesperança, desânimo a ponto de desistir, duras lições aprendidas e renovado aprendizado um com o outro. Os mais velhos aprendem com os mais jovens e vice-versa. A Bíblia diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3. Você não vai encontrar um preparado instantâneo para viver a realidade de demonstrar amor, quer na família pessoal, quer na família maior dos filhos do Senhor, quer na família dos homens. Demonstrar amor com profundidade e concretude ocorre na sucessão de eventos que nos são dados: tribulação, paciência, experiência e esperança. Coisas difíceis, pernas quebradas, experiências passadas no hospital, doenças, desapontamentos, ter de economizar na comida por ter perdido dinheiro ou gastado demais, fazendo em casa seu iogurte e queijo, economizando de maneiras criativas, encontrando incompreensão,
ataques dos de fora, passar por inundações e avalanches, acidentes de carro, ter a casa destruída por um incêndio, acusações maldosas e inverdades lançadas por outros ou lançadas contra um dos outros membros da família. Todo tipo de tribulação. A provação produz paciência. Depois de ter passado certo número de provações, leva tempo para a pessoa se tornar paciente e não estourar exclamando: "Ah, de novo não! Você esqueceu outra vez? Eu não disse?" E deixar de responder com rispidez e dar apenas uma resposta amável, com certa demonstração de paciência. Não é possível demonstrar paciência a menos que haja circunstância que nos tornaria impacientes. Depois de muitas oportunidades para desenvolver a paciência, experimente os resultados. De tempos em tempos, a paciência é exercida. Não para os comentários alheios, mas para ser observada com um sentimento consolador por dentro, sabendo o que não se diz. E então surge a experiência de saber lidar com outro ser humano imperfeito, o que torna possível o relacionamento contínuo com a mesma pessoa e as mesmas pessoas quando a família se torna plural. A paciência decorrente da tribulação e a experiência procedente da paciência não se endereçam ao pai ou ao filho, à mãe ou à neta, ao marido ou à mulher. As pessoas devem se relacionar bem umas com as outras. Isso se aplica primeiro à família, para que todos se esforcem igualmente para esse objetivo. Depois da experiência vem a esperança. Você poderá dizer: "Ah, é claro que existe esperança na vida de Cristo." Sim, essa esperança também. A esperança da vinda de Jesus, o noivo, para recebermos o corpo perfeito e a remoção de todas as tribulações. Mas penso também na esperança presente nessa vida. Ela é a esperança que não envergonha, por resultar do amor divino derramado em nossos corações. À medida que permanecemos pacientes ou perseverantes nas nossas experiências conjuntas como família, cresce o amor de Deus. O amor divino em nós se torna mais visível entre nós, como também o amor natural recíproco cresce e se torna mais adocicado pela riqueza que jamais poderia existir se não existisse a longa sucessão de altos e baixos e de situações melhores e piores. Elas podem ser rotuladas como tribulações seguidas de tempos de esperança nas coisas práticas do dia a dia, verbalizadas como "eu amo você", demonstradas quando se dá uma rosa vermelha ou ocorre uma surpresa sobre a forma de um período especial juntos. O universo está estragado e as pessoas se tornaram realmente anormais devido ao pecado. Não existe a possibilidade de haver bons relacionamentos nem mesmo em um agrupamento repleto de bons relacionamentos na estrutura de uma família, caso as pessoas não compreendam que isso é formado a partir de tempo, paciência, tempos difíceis, trabalho altruísta, uma variedade de sacrifícios e planejamento para garantir lembranças de beleza salpicada por todas as dificuldades. Alguém terá de sentir que a maravilha e dignidade do mobile da família consiste em uma obra de arte pela qual a pessoa se interesse e deseje ser desenvolvida.